E voltamos com o terceiro e último bloco do programa Em Questão desta semana. Este também é o primeiro programa da Web TV Rede Sul e falávamos aqui, Benito, sobre a importância dos meios de comunicação e sobre essa convergência do jornal, mídia impressa, com a internet, não é mesmo? Eu acho que agora o Portinho e o Fábio podem nos dar, inclusive, né, com detalhes. Essa questão que realmente acho que ela é presente, né, um tema atual, até para dissipar dúvidas com relação ao crescimento das duas forças dentro da mídia, né? Bom, Benito, eu estava comentando anteriormente a respeito para acompanhar a mídia eletrônica. O jornal também tem, tem a sua página na internet, onde tem o jornal que pode ser folheado, né, e faz até o barulho das páginas, que foi o primeiro jornal, na verdade, como sempre, é o primeiro em Garibaldi a tomar essas iniciativas, a ter esse jornal que chama-se Flip, se eu não me engano, né, me ajuda, Fábio, para que as pessoas tenham acesso na edição aberto e pode folhear o jornal também na net, para poder também atender a esse público que busca muita informação na net. Então o nosso jornal, que circula na sexta-feira, na quinta-feira de madrugada já está com o seu jornal à disposição para os leitores. Enquanto está tendo a circulação, que nossa circulação começa às 2 da manhã, da sexta-feira, perdão, já também pode acessar o jornal e folhear e já sabendo das notícias, enfim, pode ser abastecido para qualquer parte do mundo, né? Apenas esse detalhe. Por essas e outras que o jornal, né, dificilmente irá acabar, né? Todo mundo cogita, né? Cada nova mídia que surge, cada novo meio de comunicação que surge, cria essa dúvida, né, Portinho, que a gente percebe que não se concreta, né? Concretiza esse problema, né, esse programa. Nós vivemos isso bastante dentro... Espera aí que tem tudo errado. Concresul, patrocinador. Que a gente vê que não se concretiza esta profecia que tanto falam que vão acabar o jornal, né, Fábio? Exato, e nós, dentro desse nosso trabalho também de provedor de internet, a cada nova tecnologia, aí vem o fim do mundo da tecnologia antiga. O que a gente percebe na prática é que hoje estamos em 2013 e temos clientes de internet de escada. E temos clientes que não querem mudar da internet de escada, que tem algumas aplicações muito... Isso é uma curiosidade, eu particularmente não sabia. Existem pessoas, existem máquinas conectadas à internet através de modems que elas funcionam daquele jeito e está bem daquele jeito. Então, nossos colegas, agora falando também como presidente da Internet Sul, temos vários provedores associados à entidade, temos muito cliente ainda com internet de escada e estão perfeitamente atendidos, porque aquela necessidade já fica bem suprida. Então, essa questão de morte de uma tecnologia, morte de um meio de distribuição e vinda de outro, acho que isso é uma coisa constante. Volto a ressaltar aí, né, a importância da criação do conteúdo, né, que esse realmente a grande matéria-prima e a grande trabalho aí que surge aí com o trabalho da mídia. Então... E te interrompendo, Fábio, o internauta que está nos assistindo, o leitor, né, Portinho, ele quer conteúdo local, né? Ele também pode ter acesso a um conteúdo mais estadual, nacional, mas ele quer mesmo ver o que acontece na sua cidade, né? Vai abrir sua porta, pode acontecer na minha porta, não quer saber o que acontece lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, no Afeganistão, até pode querer saber, mas num primeiro momento ele vai querer se aprofundar de conteúdo local. O que é a rede social hoje? O que uma rede social transmite hoje? Basicamente conteúdo local. O que aconteceu na minha casa, o que aconteceu na minha garagem, o que aconteceu na minha rua. Então, as pessoas às vezes confundem as coisas. Essa ansiedade pelo conteúdo local, o que é? Está ali representado no Facebook, no Google+. Ninguém fez essa leitura ainda, pelo que eu vi, né, que eu li na imprensa, que eu li por aí. Mas o que é o Facebook? Conteúdo local. Eu mesmo produzo meu conteúdo. Então, a importância do conteúdo local é fundamental. O que nós vamos fazer enquanto empresa é distribuir conteúdo local. O que o jornal está fazendo em 1.500 edições é distribuindo conteúdo local. E Daniel, eu acho que encaminhasse um tema com o Fábio e com o Portinho interessante, que vem encaixar inclusive no conteúdo do programa em questão. E eu ressalto aqui, e não vai como uma crítica, mas para uma análise, uma reflexão para aqueles também que nos acompanham. Muitas vezes eu fico muito triste quando ouço comentários criticando o processo dos meios de comunicação locais, né?
de suas falhas, de seus equívocos, talvez. E as pessoas às vezes não sabem o quanto se precisa trabalhar para que se possa colocar nas pessoas, né, a informação através da leitura, através de um sistema, de uma provedora como a Rio Sul, ou mesmo de uma emissora de rádio. Mas temos evoluído bastante, e daí que eu acredito que nesse exato momento nós estamos vivendo exatamente o crescimento cada vez maior da qualidade dos nossos meios de comunicação. E daí que eu chamaria para o bairrismo. Eu acho que nós temos que resgatar, Portinho, Morandinão e Daniel, um pouco daquele bairrismo que nós deixamos lá atrás, antes da primeira FENACHAN. Eu ouvia dizer que depois da FENACHAN nós iríamos evoluir muito mais. Me parece que nós diminuímos um pouco na valorização de nossa gente, do que faz nossa gente. E eu acho que nós temos que voltar a ter e destacar as pessoas que fazem, através de suas profissões, né, a divulgação do Garibaldi. Os meios de comunicação acho que merecem ser mais creditados através do acompanhamento, através do patrocínio, do apoio publicitário, porque a parte financeira é uma questão do conjunto que permite que essas empresas continuem gerando empregos para futuras gerações também. Então eu acho que aqui em Garibaldi nós temos que ver exatamente esse avanço que aconteceu e que vai acontecendo gradativamente, está aí hoje exatamente exemplificado com o trabalho da Rede Sul, com o Novo Tempo, com a própria Rádio Garibaldi. E esse crescimento todo eu acho que deve ser aplaudido e valorizado, até porque as crianças de hoje, né, precisam ter o hábito da leitura e ter conhecimento também de valorizar as coisas que acontecem aqui na nossa terra. Claro que tem que buscar lá o que acontece no exterior ou em nível do Brasil, mas vamos despertar deles o interesse pelos acontecimentos da terra onde vivem. E nada melhor que os meios eletrônicos ou impressos ou de comunicação como a Rádio Garibaldi, que nós temos aqui em casa, com profissionais aqui natos da casa. Existe também aquela cultura, né, Fábio, Fernando e Benito, que santo de casa não faz milagre. Então, se eu vier procurar você com algum produto, né, porque eu sou de Garibaldi e meu produto talvez até perca preço. Agora, se vier um produto de uma outra cidade, pode ser até de uma cidade vizinha, ele é mais valorizado, né? É uma cultura que a gente tem, até nós mesmos, né, por algumas questões que a gente tem que mudar. A gente quer crescimento, quer desenvolvimento e, acima de tudo, valorizar as coisas que são daqui. Nós temos que mudar esse hábito e essa cultura, né, Portinho? É isso aí. Bem, eu gostaria de colocar assim, para finalizar esse raciocínio, de darmos valor à nossa gente. Não vamos aqui criar bandeiras para combater os que não são daqui. Nós temos que ampliar a valorização de nossa cidade, de nosso município e de nossa gente, dos nossos profissionais. Respeitar sempre os demais, de outras cidades, de outros centros e tudo mais. Agora, temos que dar o exemplo dentro de casa. E a partir desse bairrismo interno, nós crescermos em conjunto em nível de Estado, país e também de mundo. Bom, estamos chegando quase ao final do programa em questão dessa semana. Vamos ouvir então as considerações finais do Fernando, do Jornal Novo Tempo, e também do Fábio, do Grupo Rede Sul. Fernando. Para encerrar, agradecendo então a oportunidade e parabenizando pela iniciativa, desejando sucesso, eu quero apenas encerrar com o pensamento de que uma comunidade forte só será forte se tiver uma imprensa forte. É nela que se debatem os grandes momentos e os grandes desafios são discutidos pela imprensa, onde a opinião pública volta a refletir sobre os temas principais. Apenas isso que desejar e agradecer a vocês. Fábio. Nós queremos agradecer a oportunidade de levar esse conteúdo aí de qualidade que está sendo trabalhado e montado aos nossos internautas. Agradecer a ti, Daniel, pela iniciativa do trabalho, desejar sucesso e convidar aí os nossos assinantes do Grupo Rede Sul, a outros que acessam o nosso website, que acompanhem esse trabalho que está sendo feito por aqui, que certamente será replicado e melhorado ao longo do tempo. Então, sucesso a ti, Daniel, agradecendo a ti e aos demais participantes, ao Benito e ao Portinho, pela honra, já que são ícones aí da comunicação local. Então, é um prazer e é uma honra ter aberto esses trabalhos com vocês aqui. Nós agradecemos, Benito. Muito obrigado, Daniel. Parabéns também pela iniciativa. Obrigado ao Fábio pelo Rio da Sul
do Portinho do Novo Tempo, que mais 1.500 edições surgem no futuro, que a Grande Sul possa ampliar ainda mais a mídia local aqui para, como disse o Portinho, né, termos uma imprensa digna de um povo realmente digno. Obrigado. E nós agradecemos a você que nos acompanhou aqui neste primeiro programa, o programa Em Questão na Web TV Rede Sul, primeiro programa também da Web TV Rede Sul. Até o próximo programa.